Programa do Gusta. Oferecimento Grupo Sterce. Qualidade e confiança. Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, números 527 da Claro e nos canais digitais, canal ABC Oficial no YouTube e no site canalabc.com. É sempre um prazer tê-lo aqui e tê-la, meu telespectador e minha telespectadora. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje, antes de nós divulgarmos o nosso convidado de hoje, eu estou muito feliz com a presença dele. Ele que é chefe de cozinha, já fez diversas participações em programas de televisão como Mais Você, A Tarde é Sua, com Ana Maria Braga, Cátia Fonseca, dentre outros, que a gente vai relatar e conversar um pouquinho mais no programa de hoje. Mas antes, eu tenho uma super dica para você aí de casa que quer um carro que entrega luxo, dinâmica e potência em um só. Você está à procura de BMW Agulhas Negras, então pega essa dica. Depois desse VT maravilhoso, eu tenho certeza que você aí de casa ficou apaixonado por essa marca. Então entre em contato com ele, que vocês vão tirar todas as dúvidas e ficarem maravilhados com as belezinhas que eles têm na 23 de maio e nas concessionárias de São Bernardo do Campo. E voltando para o programa, eu tô, como eu havia dito, muito ansioso para entrevistar essa figura ímpar de hoje. Ele que é um dos melhores chefes, se não o melhor do Brasil que temos hoje na nossa culinária. Então, com vocês e para vocês, com muita alegria que eu recebo aqui nos estúdios do canal ABC, Roberto Ravioli. E aí, meu amigo? E aí, cara? Tudo bem? Valeu. Que honra recebê-lo aqui, hein? Valeu. Honra toda minha. Que legal, hein? Todo meu. Fiquei feliz, viu? Ó, ele exagerou com essa história aí de chefe do mundo e tal. Eu sou um bom cozinheiro. Galera, só a presença do Ravioli aqui nos estúdios já me dá fome, já me causa uma fome danada aí, acompanhando ele no Instagram. Eu sei que você é nota 1000 no que você faz. Gosto. Tem muita devolução, muito pouca devolução. Coisa linda. Então, Ravioli, fique Bora. à vontade, casa é sua. É aqui? Fique à vontade aí mesmo, seu lugarzinho. Esse copinho aqui eu posso usar, né, essa aguinha? Esse daí, no final, tem uma surpresa, daí vai ser seu. Opa. Porque eu quero que você chegue no conforto da sua casa de manhã, tomando aquele cafezinho, né? Aquele ovinho. Já toma o seu café. Eu gosto de xícara grande mesmo. Aí, ó, coisa linda. Já gosto de xícara grande. Já casou. E esse aqui conserva o calor. Viva. Topa. Alegria, graças a Deus. Ravioli, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença eu que aqui agradeço, nos cara. do canal Eu que ABC, agradeço. no programa do Gusta. E algo muito curioso, já quero começar com essa pergunta. Muita gente que eu trago aqui, depois nas publicações, nos posts, deixa um comentário. Como tal pessoa começou na sua área, né? Em tal nicho, como é que ela ingressou? Queria saber de você, o que te causou, o que te trouxe essa paixão pela cozinha, pela culinária? Olha, Gus, o pessoal te chama de Gus? Eu acho que Gus é... De Gus, Gusta, fica à vontade, a casa é sua. O italiano, eu sou filho italiano, mas me sinto muito italiano, vou sempre para lá, tem casa lá, enfim. O italiano, ele não come para viver, ele vive para comer. Então, desde que eu me conheço como gente, né? Porque comia, eu já comia, mamava que nem um louco. Minha mãe falava que eu tinha uma fome que não era uma coisa normal. A gente está tomando café da manhã, está pensando no almoço. No almoço, está pensando no jantar. Quando está jantando, o que a gente vai comer amanhã? Então, uma coisa que está na gente, está no italiano, é uma coisa nossa. E tudo isso sempre aconteceu na casa da gente. Então, que nem igreja, né? Igreja pequena, sacristia grande. A sacristia era a cozinha.
onde tudo acontecia, as discussões, as conversas, os aconchegos, onde se fazia briga e pazes, sempre na cozinha. Então, lá, com a minha avó na Itália, com a minha mãe depois aqui no Brasil, claro, a gente foi aprendendo e tomando gosto, né? E aprendendo a comer tudo. Então, eu como tudo desde pequeno. E meus filhos comem tudo desde pequeno. Então, nem se fala em desperdício, né? Então, a gente aprendeu como o toscano faz. Abre uma geladeira, tem gente que abre uma geladeira e não encontra nada. E eu abro uma geladeira onde for, qualquer casa, falo, peraí, vou fazer isso. Isso aqui eu não sei, mas vamos perguntar, vamos pesquisar, combina com o quê. Então tá na gente. Isso é uma coisa que nasce. E muitas vezes o erro se transforma em um prato gostoso. Sem dúvida. É o que a gente estava falando até nos bastidores. Estava fazendo uma receita com a minha mãe essa semana e a gente errou, né? Na mão, na dose, e a gente transformou esse erro numa baita de um almoço, numa baita de uma cozinha, de uma culinária assim. Então top. porque obviamente as criações elas vêm do acaso, que depois se tornam clássicos e esses permanecem. E hoje em dia o pessoal quer pegar esses clássicos e mudar. É aquela coisa, quer reinventar a roda, mas não deixa de ser válido. Não deixa de ser válido, porque ele está sempre nesse giro e nesse crescer. A gastronomia é uma coisa assim, a culinária é uma coisa assim. E, Ravioli, voltando um pouquinho sobre a culinária italiana, né? Sobre esse mix. Há alguns programas atrás eu tive a honra de entrevistar o Issa Sidon, ele que é proprietário de um dos restaurantes em São Paulo que chama Alia, restaurante libanês, visando essa comida libanesa / árabe. Por sinal, ótimo restaurante. Maravilhoso, ótimo. Eu sou elegante. Eu sou fã. Quando eu digo chique, quer dizer, dentro da simplicidade tem tudo, as mulheres dançando ali, quer dizer, ele entrega, é um restaurante que entrega. É uma maravilha, inclusive os docinhos da Alia são os melhores, eu sou suspeito para falar. Dá até dó de comer tão bonito, dá dó. É uma caixa de é uma joia. No programa anterior eu entrevistei ele e ele trouxe algumas caixinhas aqui para nós, cara, eu mostrei no final do programa, eu fiquei com vontade de entrar na televisão, na reprise. Boa dica que você me deu, da próxima vez eu trago as lasanhas. Olha, coisa linda. Galera, nos bastidores eu tava conversando com o Ravioli. Quantas lasanhas você fez mesmo? Ela chegou em 800 lasanhas nesses 4 dias, porque eu faço muito evento fora, né? Então nós vamos fazer um evento em Belém, né? Então tem que levar as lasanhas para lá, tem que ir de avião, né? Aí eu vou fazer um evento agora no Wine Jazz, que é a semana que vem, que é um super evento bacana, que é música, gastronomia, jazz, que tem tudo a ver, quer dizer, então ali devo fazer mais 400, devo levar mais ou menos 1.200 lasanhas. Então é uma coisa super gostosa. É um evento que a gente chama de risco, mas é um risco super calculado, porque a gente sabe, a gente entrega, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente oferta, e a oferta sempre é assim. Não gostou, volta aqui que a gente devolve o dinheiro. E quando a gente faz com amor, eu acho que é o mais interessante e o mais importante. Por exemplo, eu aqui, é uma paixão que eu tenho quando eu trago um convidado como você, que é uma referência no seu nicho, é um papo gostoso, a gente se entrega demais junto do público de casa e junto do convidado, que aí a gente consegue extrair histórias maravilhosas. Sempre sai, mas você falou uma coisa interessante, quando você erra uma receita, às vezes sai um prato. O Bottura, que é um grande chefe mundialmente reconhecido, ele faz uma sobremesa. Ele estava levando a sua sobremesa e o rapaz, o subchefe dele, o sous-chefe dele, caiu e quebrou, né? Ele falou, pronto, está feito. Então é uma sobremesa que ele faz numa glace, alguma coisa que parece até uma hóstia, assim, doce e tal, e ele bate, então, e ela quebra toda e vai no prato assim. E aí ele joga umas cores e criou uma sobremesa num erro, né? E é famosíssima. Então, o Bottura, que eu reputo como um dos maiores chefes que tem, quer dizer, tem uma série de chefes, depende de como você enfoca o que gastronomia, o que você quer enxergar, mas caras de fora, mas voltando, nós não devemos muita coisa, não. Nosso Brasil aqui não deve tanta coisa, não, principalmente em produtos e restaurantes, às vezes mal aplicados, mal colocados no mercado. E restaurantes a gente tem um vasto leque de escolhas e oportunidades. Tem. Principalmente de casas italianas. Para você, quando se fala na culinária italiana raiz, o que mais você vê com um olhar mais crítico que o Brasil peca? Porque uma culinária italiana raiz é difícil de se aplicar no dia a dia, você tem que ter uma competência tremenda. Para você, qual que é o principal erro?
Bom, a gente faz as receitas, e quando tem um restaurante, olhando a origem dela, como ela foi criada, né? E o que eu vejo hoje em dia, há muita modificação nos pratos, muita modificação. E às vezes eu vejo um prato, parece um jardim, muito enfeite, muita coisa, muito. E na verdade, eu acho que o prato, a comida, o que está ali, tem que transmitir direto, nos olhos, no paladar. Não basta ser só bonita. E nem precisa ser bonita, porque hoje, por exemplo, eu estou fazendo dobradinha, vendo que nem louco. A pessoa pode não gostar, não é bonito, mas é saboroso, é uma receita clássica. E muitas coisas que eu faço, quer dizer, do boi, do porco, da galinha, a gente aproveita absolutamente tudo. E a comida raiz é saber aproveitar da melhor forma e ofertar, não é? Obviamente que você pega o Alex Atala e outros que estão aí, que são ícones, que usaram os nossos produtos brasileiros, levaram para o mundo, mas eu acho que a formiga ela podia ficar lá no formigueiro, como o jacaré pode ficar lá no pântano, não é? Não precisa pegar avestruz, deixa ele correr. Eu sou um italiano mais raiz, assim, né? Quer dizer... Mais ou menos cada um na sua, né? Exatamente. Minha mãe falava, quando eu cozinho para ela, que está no céu, eu fazia, às vezes inventava os ravioli com os recheios, ela falou, tá gostoso, mas o que é que eu estou comendo? Então, essa transmissão é muito bacana de ser, é importante, não só é gostoso, né? E tem que ter autenticidade, né? Eu acho que falta muitas das vezes isso. É isso. Então, o italiano é muito assim, o italiano raiz, olha, eu sou vice-presidente da Federação Italiana de Cozinheiro, FIC, e onde a gente preza, eu dou aula pelo Brasil, do clássico, do que você tem que fazer, com os molhos, como se prepara. Depois daí, obviamente, vem a criatividade, como você colocar isso no mercado, como trazer. Mas o importante é a pessoa tem que reconhecer. Quando você vai a um restaurante, quando você vai montar, e eu faço muita consultoria, a pergunta é essa. Por que o cliente vai voltar? Porque a primeira vez ele vai. É curioso, o brasileiro é curioso. Ele vai, ele quer ir. A primeira vez não conta. Vamos ver a segunda. Será que ele vai voltar? Fidelizar? Será que eu consegui fidelizar o meu cliente, de fato? O prato que você faz, a gente fica na cozinha aberta, vendo o cliente experimentar o prato quando ele faz assim com o rosto, né? E a mulher, daí ele pega o garfo e serve a mulher para experimentar, que ela pede, as mulheres sempre não querem, mas pedem um pedacinho, né? Querem dar a última mordida no hambúrguer, não vão comer hambúrguer, não comem hambúrguer, comem a última mordida, elas pedem. Então, você fidelizar o que você falou agora é muito importante, né? Então, é isso que conta. Como é que vai funcionar um restaurante? Por que eu vou fazer a pessoa tornar aqui? Por que ela vai querer vir aqui no ravioli? E precisa ter muita segurança para fazer isso. Muita. E para o pessoal de casa, aqui no programa, a gente tem dicas de segurança. Então, vou passar para o pessoal de casa. Então, você aí que está buscando segurança para você, para sua família e para os seus entes queridos, você está em busca de RB Blindagens, a melhor blindadora do mercado. Inclusive, todos os meus familiares andam de carro blindado e sou prova viva que é a melhor. Então, pega essa dica. Como vocês aí de casa viram nesse VT maravilhoso, a blindadora RB Blindagens é a melhor do mercado. Eles que têm nota máxima em todos os seus testes balísticos. E eu tive a oportunidade de visitar um dos stands da RB lá em São Paulo. Então, é a melhor blindadora. Não tem mais referência melhor do que a RB Blindagens. Então, pega essa dica e entre em contato com eles. E Ravioli, antes da gente voltar, tá gostando do programa? Tá dinâmico? Tá leve? Olha, eu não sei como para não gostar. Pelo menos até agora tá muito bem. Tô achando uma delícia. Que legal. E dá vontade de falar. Você faz umas perguntas gostosas, me dá uma pergunta que eu perco a caixa de vírgula e eu vou embora. Coisa linda. E Ravioli, para você, você entrou nesse ramo, você sempre gostou, sempre foi apaixonado nesse ramo. Para você, como é que tá no dia a dia, principalmente de um restaurante, tá à frente? Como é que é liderar equipes, seja em eventos, em um próprio restaurante, fazer eventos grandiosos como os que você faz? Como é que é para você estar nisso? Olha, filho, não é fácil. Não é fácil. Obviamente, você, com o tempo, aquilo vira costumeiro, não é? Agora, se você
não sabe fazer aquilo que você espera do seu colaborador, não vai funcionar. Não vai fluir, né? Tem que casar as ideias. Não vai. Você tem que saber. É que nem um professor que vai dar aula. Você vai dar uma aula, você tem que saber o que você está falando. Tem que ter a didática. Você tem que ter experiência. Porque quando você faz, bate lá e vem a pergunta. E como é que você responde? Quais são as alternativas? Eu vou dormir, quando me pede uma receita, eu vou dormir e fico pensando nas alternativas que o cliente possa me perguntar. Quando eu vou fazer um buffet, alguma coisa que eu tenho que fazer, ele pode perguntar isso, eu tenho que ter uma saída para lá, eu tenho que dar uma satisfação, eu tenho que colocar o que melhor eu tenho. Mas isso com o tempo você faz. Agora, não é fácil. A experiência, primeiro, são 3 coisas que é muito custoso você fazer como negócio. Aviação, hotelaria e restaurante. Aviação, o avião levantou, não tiver gente, tem gente, levantou. Não tem como você pôr gente lá dentro. Hotelaria, passou uma noite, você encheu o quarto, não é que no dia seguinte o cara dorme 2 vezes no teu quarto. E restaurante também. Não entrou ninguém na segunda, não é que na terça vai ser o dobro. Então não é fácil. E todos eles demandam um investimento muito grande. Então você tem que ter muita segurança no que você vai pôr essa grana, porque o retorno não é imediato. Não é? Às vezes acontece ele ter rápido, mas ele também é como dieta, né? A gente faz a dieta, se você não conseguir manter, vai embora. E não é fácil mesmo. Então, o restaurante, você tem que estar ali, tem que estar. Não é eu quero ter um restaurante, eu tenho dinheiro e eu faço um restaurante. Claro, você pode fazer um restaurante lindo, você contrata um super arquiteto, põe um chefe ali e você não sabe o que está acontecendo. Não é? Aquilo não é o seu palco. O restaurante não é seu. O restaurante é do cliente. E não é seu. Você monta e fala, tem um presente para vocês, estou dando para vocês. E aí você vai recebendo. Obviamente, se você for merecedor da sua entrega. Então, isso eu falo para as pessoas, mas eu estou cheio de amigos, vou fazer um restaurante. Quebrou. Porque geralmente os amigos vão chegar em você e falar, não, e aí? Eles vão para ser de graça, é normal. Você faz amigos no restaurante. Mas não leva amigos no restaurante. Aí você fideliza. Ele passa a ser um amigo seu, porque ele vem lá. Agora, porque você tem um monte de amigos que você faz no restaurante, quebrou, faliu. Quebrou, já começou mal, começou muito mal mesmo. E outra coisa, como arquiteto, eu vou falando das perguntas, mas o que eu acho que é importante é uma dica. Quando você vai fazer o seu restaurante, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar. Aluguei uma casa, eu vi uma casa que bonitinha, vou fazer um restaurante. Vai ter um restaurantinho, primeiro. Não sei o que você quer. Agora quando você alugar uma casa, você tem que se preocupar com as coisas que você não vê. Elétrica, hidráulica, onde pôr o lixo, a caixa de gordura, onde passa os canos, porque na hora que chove, que alaga teu restaurante, que começa a caixa de gordura, é uma coisa prática, onde a gordura é filtrada para não entupir o cano, não só do teu restaurante, para não entupir o cano da rua, né, de onde está passando tuas coisas. Então você tem que se preocupar com as coisas que você não vê. Depois o resto é florear, é decoração. Vou fazer isso, vou por aquilo, acabou. E, Ravioli, faço até um adendo nisso que você falou, porque ter restaurante não é fácil. E conversando com alguns chefes que têm restaurante, eles falaram que uma dificuldade tremenda é mão de obra também. Fora esses problemas não visíveis, mão de obra também que tá difícil. A mão de obra. Olha, primeiro tem uma coisa. O que aconteceu mudou muito depois da pandemia. Por que mudou da pandemia? Eu tinha as pessoas que fazem meu pão linguiça, fazem as sobremesas, enfim, trabalhavam, né, no backstage do meu restaurante. Com a pandemia, você tem que se virar. Como eu também, eu fui para o delivery. E o cara fala, peraí, lá no Ravioli sabia fazer pão linguiça, eu vejo que faturava, que vende. Fazia lasanha, fazia o nhoque. Peraí, o nhoque é barato, que é batata, a lasanha é um pouco mais trabalhosa, aí o pão de linguiça é farinha, uma linguicinha, eu vou fazer. Por que ele vai voltar a trabalhar, que ele é independente, não trabalha sábado e domingo, não trabalha no feriado, põe o dinheiro no bolso. Virou seu próprio chefe. Virou seu próprio chefe, dono do seu nariz, e eu entendo absolutamente isso. Culpa também nossa, porque a primeira classe dos chefes e cozinheiros, não é unida. Não é unida mesmo. E a remuneração. Mas o salário mínimo é isso. Sim, o salário mínimo é isso, mas não serve para nada. Não serve para fazer nada. Então, se você não remunerar o teu funcionário, o teu colaborador, que ele possa viver dignamente, e, quem sabe, pensar em fazer um negócio futuro dele, ou ter um negócio paralelo lá na vila dele, uma vendinha, vender alguma coisa, ou vender uma esfirra, um quibe, um pedaço de pão, um sanduíche, o pernil que o Ravioli faz, é tão simples, pegar carne de porco, que é barato, faça um sanduíche e vou vender.
Ele vende a 40, eu posso vender a 20 porque dá lucro, por que não? Mas se a gente não remunerar, não deixar feliz o teu funcionário, ele vai passar, como costumo dizer, uma chuva, até a hora que ele encontra outra, e ele vai te deixar. E a gente acha que isso é sacanagem, desculpe a palavra, mas não é. Tem que sobreviver, cara. Como é que faz? Como é que faz? O funcionário não pode estar desesperado, eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, o que eu faço? Ele não pode viver com essa, sabe, com essa faca no pescoço diariamente. Cara, diariamente. Isso não é justo. Não é justo. Não é. Então, a discrepância é muito alta entre, digamos, o restaurante que tem sucesso e os seus funcionários. Claro, o restaurante que não faz sucesso quebrou, não tem jeito. Quebrou, fechou, fez errado, vai embora, despede, paga, indeniza e um abraço. Mas, então, e hoje em dia, então, o que aconteceu? A pandemia veio criar essa nova onda de profissionais, não é? Sem registro, sem nada, né? E que estão faturando, estão vivendo, estão comprando seu carrinho, sua prestação, tocando a sua vida dentro do que é possível. E, Ravioli, indo para uma linha um pouco diferente, fiz algumas perguntas que está aqui na pauta sobre mídia, sobre as suas participações na televisão, e eu acho muito interessante isso. Como é que foi para você ter essa notoriedade, realmente esse trabalho visto por todo um Brasil, nacionalmente, em programas de televisão como o da Ana Maria Braga? Então, o da Ana começou assim, numa oportunidade, eu fazia parmegiana, sempre fiz parmegiana, eram famosos os filés da parmegiana no restaurante, veio a Uda, me lembro muito bem, ela procurou, veio no meu restaurante e falou, olha, você não gostaria de fazer uma apresentação na Ana? Falei, nossa, cara, que bárbaro, né? Vamos para a Ana. Falei, vamos. E eu acompanhava, eu via que os chefes faziam receitinhas, pequenininhas, não que não fossem boas e nem bonitas, mas tudo... Pequeno, não algo tão eu falei, vislumbrante. Não, Ana é Brasil todo, tem que ser farto. Eu estava até falando, quando eu conheci seu pai, eu contei para ele essa história. Eu ia fazer a focaccia, que é um pão italiano, focaccia é um pão simples de se fazer, gostoso. Falei, mas vou fazer a focaccia aqui, um pãozinho, tá feito, acabou, tchau. O que eu fiz? Aí você fala da mídia de aparecer. Eu fiz 100 focaccias, 100 pilhas, pus na mesa. Quando eu cheguei lá, ela falou, você é louco? Falei, Ana, nós vamos falar, o que nós vamos falar sobre focaccia? Então a gente fala sobre volume, então o visual, aquilo que vê, porque ele não vai sentir o cheiro e nem o prazer, não é palatável a televisão, mas ela te faz imaginar. Ela te leva no imaginário. Puta, que legal, olha que bacana, acho que eu vou fazer uma casa. E assim foi. E quando eu fiz o primeiro parmegiana lá, eu falei, parmegiana é tudo igual. O que é que eu fiz? Eu bati o parmegiana, em vez de empanar, tá? Eu peguei, eu forrei ele de mussarela e enrolei. E fiz uma brachola. E aí empanei, daí eu fritei, daí eu pus molho. Aí quando estava pronto aquilo, eu cortei em fatias e ficou... Quer dizer, visualmente... prendeu a pessoa ali. Então, quando a gente usa a mídia, precisa... por que alguém vai me ver? É que nem eu falei, por que o cara não vai desligar e vai mudar de canal, se não levar para frente? Tem que ser criativo. Então, um pouco da tua personalidade, um pouco da sua brincadeira, falar, porque tem pessoas, eu tenho alguns amigos chefes cozinheiros, falando que trava. Excelentes cozinheiros, maravilhosos, chefes, mas travam. Então, é que nem você tem aptidão para isso, cara. Então, isso flui, isso sai normal. Então, como eu vou fazer um risoto, você põe arroz aqui, vamos fazer o risoto, o que tem abobrinha? Vou fazer um risoto de abobrinha, pô. Talvez não seja o melhor risoto do mundo, mas vai sair um risoto, não é? Com aquilo que me deram para fazer. Então, a mídia é muito importante. Então, com a Ana foi muito legal. Eu parei de fazer... depois da Ana, o Boninho chegou, Ravioli, olha... vamos fazer me chamaram para o Rio, fui lá ter uma conversa, uma coisa para te oferecer. Eu falei, meu Deus, não é possível, cara. O Boninho me oferecendo algo, olha que grande. E aí ele falou, vamos fazer um programa, um quadro seu, Toque do Ravioli. Eu falei, pô, que maravilha. Então isso andou, quer dizer, a gente viajava ao Brasil, trazia receitas, falava com as pessoas, e tinha um toque do Ravioli, alguma coisa que eu poderia incrementar e que podia fazer a diferença dentro da sua casa, da casa do cliente e tal. E, obviamente, quando veio a pandemia, obviamente eu sou uma pessoa de risco, eles foram sempre muito corretos comigo, mas daí não renovaram, porque a pandemia durou, e até hoje, quer dizer, eles foram mudando. Hoje em dia eles trabalham through house, né? Todo mundo que está lá dentro. Claro, não está dando, né? O meu programa era caro. Não que eu ganhasse tanto, ganhava muito bem, mas vai para Manaus, traz a pessoa de lá para vir para o programa, vai para São Paulo, vai e volta. Custa caro para montar. O Ravioli não era caro.
Mas o de entorno, né, cara, que nem você aqui, olha quanta coisa, quantas câmeras tem aqui, olha quanta gente tem te ajudando aqui. Isso não é de graça, isso custa, cara. Isso custa, quer dizer, não adianta você ver bacana, bonitão, tal, você fala muito bem, mas você tem uma equipe que está te apoiando e fazendo, que o povo não está sabendo, né? Às vezes fala, isso aqui não é. E é verdade, né? É o que você falou, né? A televisão é muito engraçado, né? Porque para se fazer um programa, se firmar com um programa, tem muita gente por trás. Diretor de imagem, pessoal que corta, pessoal do switcher, por exemplo. E o equipamento? Equipamento, é o que você estava falando. A locação, quanto custa um prédio, né? Quanto custa aqui? De grátis? Não é de grátis. Não é free, né? É o famoso free. Não é, claro que não, velho. Então as pessoas acham, que legal, vou fazer um restaurantinho, tá tudo feito. Não é. Agora, claro que a televisão me abriu muitas portas. Eu fiz por 2 anos seguidos, viajei na Fórmula 1 cozinhando, né? Fazendo circuito de Fórmula 1. Mas por que eu fiz? Porque eu quis, porque eu fui atrás. Porque como é que eu ia viajar? Para a Europa, para a Ásia, Japão, como é que eu ia viajar? Quer dizer, é só pagar, né? Aí eu fui tô te contando essa história, né? Eu te falei, eu vou falando. Aí eu fui no jornal, no Estadão, falei, olha, eu queria fazer assim, sim, Ravioli, a gente pode tentar dar um crachá, mas como é que vai? Falei, você me dá uma tira, filipeta, que chama, do jornal? Você me dá uma filipeta? Por quê? Eu vou fazer uma coisa, gosta da ideia? O que é? Eu vou fazer eu vou escrever 2 coisas. Uma vai chamar Gluteus Glutones e a outra Primo Piatto. O que é o Primo Piatto? Seria um prato do local, do que tem do local, né? Aliás, o Gluteus Glutones. E o Primo Piatto é uma conversa... eu sempre fui em toda a Fórmula 1, mas eu não entendia. Com os pilotos, com as mulheres de piloto, namorada, os bastidores. Então, isso era legal, era uma coisa que interessava. Sim, mas e daí? A passagem, o dinheiro? Você me dá um espaço para eu escrever? Então, eu fui na Perdigão, dei um espaço para ela. O que ela fazia? Ela me dava subsídio. Produtos que, para mim, você me dá produto é dinheiro. E eu faço dinheiro com ele. E na Varig eu também dava, e eles me davam 75% da executiva. Então eu viajava, e eu tinha pânico. Eu tinha síndrome de pânico, mas eu viajava sozinho, eu tinha coragem. Falei, eu tenho que fazer isso. E uma coisa puxa a outra. Aí eu cozinhei para Ayrton Senna, para todos os corredores. Para mim, o auge de quem eu cozinhei foi pro Pavarotti. Então, cozinhar para o Pavarotti foi um sonho, quando ele veio a primeira vez para o Brasil, né? E eu, para querer cozinhar para ele, eu fui, o Rudas, ele não, era Alphaville, ele ficava no hotel em Alphaville. Eu falei, pô, mas eu preciso pegar esse evento, como é que eu faço? Dormi na porta do hotel. Falei, eu quero fazer, eu faço de graça, eu faço evento, eu quero cozinhar para ele. De tanta vontade que você tinha de estar. Sabe, não, depois eu sabia que isso ia reverter. Isso ia reverter. Isso me levou a Ayrton Senna, fui para cozinhar para essa turma toda. E o Pavarotti foi isso, quer dizer, agora eu tinha uma cozinha montada, muito legal. Então eu tinha lá Risogallo, Barilla, todas as marcas italianas, obviamente, né, para ofertar. E o pagamento que eles me deram para isso, eles me deram 100 entradas, foi no Pacaembu, 100 entradas. E eu distribuí para amigos e tal, e para o pessoal também da mídia. Eu dei para uma menina da Veja, eu falei, Fia, você fica, olha, Pavarotti vai vir na cozinha, porque ele vai na cozinha. Você gruda em mim que eu vou fazer um negócio. Não, pena que eu não estou até aqui. Na hora que ela chegou, ele entrou, eu pá, lasquei um beijo na bochecha dele, ela pá na foto. Aí isso era Veja. Aí me deram $80 mil. Então uma coisa... Reverteu ao bem, né? Pô, foi puxando a outra, cara. Mas por quê? Porque eu quis fazer, porque eu me ofereci para fazer, eu me doei, né? E, graças a Deus, foi aceito. E assim uma coisa foi puxando a outra. Evento aqui, cozinhar para o Ayrton, cozinhar para o Rubinho, cozinhar para um monte de gente eu cozinhei desse meio. E artista, Rolling Stones, Whitney Houston, eu fui cozinhando para um monte de gente. Por quê? Porque eu queria fazer, eu me propunha a fazer, né? E assim, quer dizer, a vida foi indo e me levou até agora, né? Hoje, com os meus 73 anos, eu faço, estou sempre fazendo evento, fazendo churrascada, vou fazer churrasco em uma série de lugares, umas coisas, que legal, né? Que eu estou vendo ali a Nossa Senhora. Quando eu comecei a fazer a churrascada, isso nós estamos há 11 anos atrás, eu pedi para falar uma palavra no palco, né? Uma coisa bíblica assim e tal. E até hoje, então, eu abro churrascadas falando. E eu vou fazer agora, eu vou para Tiradentes, eu queria muito lá, tem 5 anos esse evento, eu sempre insistia, alguém não me chama, essa vez eles resolveram me chamar.
Eu falei, eu vou poder falar uma palavra no palco? Ele falou, claro, Ravioli, nós nos baseamos em você. Você vai falar sim. Você tem que vir aqui para falar. Então, cara... O espaço é seu, Ravioli. Fica em casa. Isso é muito importante. Você não queira saber. Então, ser cristão e ter Deus na vida da gente é um parceiro. É uma dádiva, dádiva. É um irmão, cara. É um pai, cara. É o cara que te segura, é o cara que você chega em casa, pô, cara, e agora, como é que faz? Você consegue desabafar com ele. Tudo, você consegue cara. Pedir dica, conselho e... Ele te cuida, quer dizer, então, eu às vezes eu vejo alguns programas, algumas coisas, até na internet, umas coisas, eu falo assim, mas Cristo, mas como que pode ser assim, né? Como pode ser? Mas, enfim, vamos seguir a nossa linha, né? Vamos acreditar naquilo que a gente crê, que a gente acha que é bom pra gente. Então, é isso que a gente tem que fazer. O resto vai vir sempre, vai vir as rasteiros, tapetes existirão, isso vai ter sempre. Você é muito jovem, porque você tem uma vida inteira, cara. Começa a fazer sucesso agora, você vai ver a dor de cabeça. É isso aí, porque vem mesmo. Agora, quando você está dentro de você, teu ímpeto, dentro do teu coração, que você sabe, eu sei que eu tô, e todo mundo sabe quando está fazendo bem ou errado. Todo mundo sabe, não tem conversa. Não sei. Eu não sabia. Não, sabia sim, você sabia sim. E segue a tua linha, cara. Foca, que eu tenho certeza, acredito, certeza não tenho. Certeza eu tenho de Deus, mas eu acredito que você tem um caminho bonito. Me veio de falar isso, né, para você. Desde a primeira vez quando você me chamou por telefone, o teu carinho, a tua educação, a tua colocação, isso não vem à toa, isso você tem que dever a seus pais. Isso não, claro que tem muito de você, porque você aceita isso, aceitou e se enquadrou nessa história. Cara, você está de parabéns, cara. Você é um menino... Não é qualquer dia, galera de casa, que nós recebemos um elogio de Roberto Ravioli, hein? Já participou de diversos programas e aqui no programa do Gusta com um elogio desse, muito obrigado. As coisas palavras têm que ser ditas de quem é. Elas têm que ser ditas, têm que ser colocadas, sem medo. Obrigado, obrigado. E Ravioli, fiquei até sem palavras. Depois dessa eu vou até puxar um VT, porque esse bate-papo tá muito legal, esse bate-papo de mídia, de TV, de culinária. Mas antes da gente voltar, eu tenho uma dica de culinária pro pessoal de casa. Então você aí de casa que tá buscando um restaurante ideal para levar a sua família, sua namorada, seus amigos num ambiente legal, um ambiente gostoso, né? Porque comer, você tem que comer bem num ambiente que te traga paz, né? Claro, tranquilidade. Claro. E no Quintal Del Carmen, no Parrilla Del Carmen também é o ambiente ideal para você. Então, pega essa dica. Galera de casa, voltamos desse VT maravilhoso. Então, Roberto Ravioli acabou de falar que ficou até com água na boca. Pra deixar um chefe com água na boca é difícil, viu? Não é difícil? Ainda mais não é toda hora. A gente vê tanta coisa e fala... Foi bom esse VT aí? Fala a verdade, pessoal de casa. Bom pra caramba, bom pra caramba. Aí, ó. Então você já tem lugar pra ir com a sua família, com a sua namorada e amigos. É o Parrilla Del Carmen. Tô esperando você por lá. Roberto Ravioli, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Que honra, que bate-papo maravilhoso. É algo que está somando na minha vida, pode ter certeza. E eu queria saber de você, para convidados que estão na mídia, eu sempre faço a seguinte pergunta. Teve, e ainda mais chefes, entrevistei o chefe Guto, inclusive, eu acredito que você o conheça. Um querido. Gente boníssima. Um querido, um amor, um batalhador. Ele trabalha, tem anos de profissão, um cara profissional de primeiríssima linha e de uma humildade grande. Ele é um tremendo parceiro aqui nosso do programa. E eu perguntei para ele qual foi o momento mais engraçado que você viveu, porque eu até anotei aqui, você já participou do Mais Você, É de Casa, Superchef, Melhor da Tarde, BBQ Brasil, Big Brother Brasil em 2012. Puta, BBQ, nossa, é isso mesmo. Estrelas. Até esquecido, cara. Galera de casa, foram tantos programas que eu tive que até listar aqui na minha pauta para não esquecer. Juntando tudo isso, vou pedir pro pessoal da direção também colocar algumas fotos e queria que você contasse qual o momento mais engraçado que teve, alguma gafe no meio desses programas e contar um pouquinho das histórias das fotos que vai aparecer pro pessoal de casa. Vamos ver.
querido, esse cara, o Olivon é um gentleman, né? Ele é de uma educação chiquérrimo, educado, profissional. Às vezes até eu acho que injustiçado, porque é um cara, ó, primeiríssima linha. Parabéns, lindo. Um beijo. Ué, nossa, ela não come carne, né? Não come carne? Não come carne. Ela é vegana? Vegetariana? Deve ser. Eu sei que eu tinha que fazer um ravioli. Não sei por que a gente estava fazendo de cordeiro alguma coisa assim, porque acho que era o patrocinador. E ela falou, putz, tinha que comer, né? Daí eu fiz um ravioli de mozzarella. Aí teve que comer? Não, ela comeu de mozzarella, né? Mas não falou que era de cordeiro, né? Aí, mas foi muito bem, eu gravei no Rio, foi muito bacana, foi muito legal. Não, bom, a Kátia é uma irmã, a Kátia é de um coração boa, eu acho que é a que viria, eventualmente, no lugar da Ana. Caso a Ana vai ficar 500 anos, a Ana não abre, não solta o osso e faz muito bem. Ela é amável, é boa, ciumenta, ela é ciumenta dos funcionários. A Ana mas é uma mulher, cozinha maravilhosamente bem. E Kátia também. E ela tem uma cozinha na casa dela muito bacana, que de vez em quando a gente grava lá. Então ela é divertida, ela participou da Dança dos Famosos, né? Quer dizer, uma mulher já tem 50 e poucos anos e uma menina, de um vigor. Ela e o querido marido dela. E em alguma dessas participações, ó, por exemplo, Patrícia Poeta, foi muito marcante? Qual foi a mais marcante que você pode nos contar, que mexeu com você, que te deixou, assim, realmente uma história, porque foram programas, assim, de alto nível que olha, a gente pode citar. eu obviamente, as participações com Ana foram sempre muito calorosas, muito bacanas, porque ela sempre foi muito gentil. Aniversário, não só ela, como a Kátia Fonseca, nem chegava lá, era meu aniversário, né? Claro, eles têm tudo marcado lá, então vem com bolo, vem com isso que é de uma generosidade super grande. Então, essas pessoas sempre me trouxeram, sempre me levaram para... Eu devo muito ao que eu faço, ao que eu tenho, a essas pessoas, porque elas... Sabe que é mais de 25 milhões de pessoas que estão te assistindo? Quer dizer, é de uma responsabilidade ímpar, né? Quer dizer, vou pôr um cara lá, né? Sei lá o que ele pode me falar, quer dizer... Então, ainda mais em algum programa ao vivo, porventura ao vivo. E eu sempre respeitei hierarquia, é muito importante hierarquia. Tem alguém, fica na sua, se é mais jovem, mais novo, hierarquia, tem alguém que manda, respeite, siga o que te pediu. E eu sempre segui com isso. Agora, erros, claro, já na televisão já errei também, que nem você falou que com sua mãe, que você fez o bolo, que você bateu, era para bater as claras de neve, você bateu o ovo junto com a clara de neve, depois virou um bolo, né? Foi uma gafe. Eu poderia até ter colocado aqui no programa, porque isso pode gerar um quadro futuramente. Erros na cozinha. Pois olha é o que mais tem. É o que mais tem, né? Mas erros eu já tive. Então vou falar de problema. Uma vez eu fazendo um evento, acho que era em Sorocaba, evento de cavalos muito grande, e eu estava fazendo a comida. Eu fiz a comida. Cara, que desastre. Mas aconteceu. Não acontece, não. Aconteceu. Então eu não tenho vergonha de falar, eu sinto muito pelas pessoas. E aí pegamos um ônibus, fomos toda a equipe, levamos uma equipe para lá, e eu fiz alguma coisa que eu nunca mais faço, usar pimentão. Então eu fiz uma carne, né? Porque era tudo os boiadeiros, carne de cavalo, uma coisa de... Né, um ossobuco com pimentão, tal, um sol de rachar e as panelões de comida tudo dentro do ônibus. O pessoal comeu, tal, tudo. Ninguém falou nada, volto para São Paulo. Cada posto de gasolina que eu passava tinha fila de carro. E eu não sabia. O que será isso? Juro por Deus, exagero, mas aconteceu. Lá tinham mais de 7 mil, 8 mil pessoas. Mas sobrou todo mundo. Porque o pimentão, ele fermenta. Eu, claro, na minha experiência, ainda estava meio... Você nem percebeu, passou despercebido. Imagina. E aí a produção liga, né, Ravioli, você sabe? Porque eu era o único que fazia comida, então não dá para... Claro que não tem que se fazer, jogar a culpa em alguém, mas aconteceu. Então eu fiz isso. Então você, cara, que faz comida para alguém, toma um cuidado, porque contaminação cruzada acontece, a gente acha que não vai acontecer e mexe no cachorro, depois mexe lá, depois volta. Pode não acontecer, porque a gente põe a mão em tanta coisa. Isso aqui é a coisa mais nojenta que tem, cara. Então a gente esquece, mas pode acontecer, então a gente nunca sabe. Então o cuidado que você tem que ter, cara, é grandioso, tem que ser, sabe, ponta do lápis. E isso é a diferenciação de um chefe de ponta, né? Você tem que saber, você tem que fazer curso, você tem que saber o que está acontecendo, né? E você também, é uma coisa que você
confia em quem está do teu lado. Então é importante você ter gente que você confia. Então, quando você faz a entrevista, porque hoje mudou, né? Hoje não sou mais eu que entrevisto o futuro funcionário, o futuro colaborador. É ele que te entrevista. Ah, tem que trabalhar sábado? Ah, tem que trabalhar domingo? Feriado? Claro, o restaurante é nesse dia que fatura. São 24 horas. Pô, os caras não... Sabe? Então tá difícil. Ninguém mais quer fazer o ofício do pai, do avô, aprendeu com a avó. Tá acontecendo essa revolução, quer dizer... vamos ver, talvez mude, não sei. Agora, a gente tem que ser persistente com essas coisas. Cara, Gustavo, a gente tem que ir atrás, tem que saber. Você tem que ir atrás, perseguir o correto. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho, tem que fazer o que é certo. É o que as pessoas falam também, né? Escutando algumas personalidades, a vida não tem elevador, né? É degrau por degrau. Você tem que passar por todas as fases, porque amanhã ou depois, imagina, Roberto Ravioli, você já entrevistou personalidades, cozinhou para personalidades, e a pessoa que não viveu isso? Como é que ela vai chegar no dia que for para cozinhar para uma personalidade, para estar fazendo uma participação em um programa importante? Bom, isso como é que ela vem vai... com o tempo. Não é que a pessoa chega, vê o Pavarotti, você pega o primeiro. A pessoa vai atrás de quem tem experiência, que tem um currículo, que tem uma história para contar. E essa história você faz com o dia a dia. É como você está fazendo, cara. É o dia a dia. A gente nunca sabe como Deus e o diabo vêm vestido. Você não sabe. Faz direito. Uma hora acontece, uma hora vem. Então vai, procura, estuda, se informe, leia. Hoje com a internet você tem um mundo. Você tem todos os chefes de cozinha aí, todas as receitas. Então faça, procura, faça o que é correto. Minha mãe tinha dois ditados muito legais. Um que chama Quello che ci va ci vuole. Tradução, o que precisa é necessário, nem mais nem menos. Você vai fazer uma coisa, precisa disso, você precisa daquilo. Qual é que é outro? Como é que eu me esqueci? Quello che ci va ci vuole. Daqui a pouco eu lembro. Então, essas coisas elas não estão à toa. São frases, histórias, momentos que atravessaram os anos, atravessaram séculos. E elas vêm vindo. Então, isso você tem que levar como bagagem, cara, e aplicar, né? E é o que eu costumo fazer e é o que eu costumo passar para as pessoas. Quer dizer, e a pergunta, eu sempre pergunto, você está feliz de estar trabalhando aqui? Porque se não está feliz, não vai fluir, não vai fluir. Não é teu lugar, cara, não é o teu lugar. Você está no lugar errado. Isso até eu vejo isso, eu ligo isso muito com o religião, ou com, porque eu não gosto muito de falar a palavra religião. Eu estou aprendendo agora uma série de coisas, depois de tantos anos aprendendo. E a minha mulher, a Carmen, que é um doce de pessoa, uma hora vocês vão conhecer, ela teve que passar por vários lugares e passou por banda, passou por isso, a vida levou ela. E ela, numa hora dessa, lá nesses centros aí, lá os sei lá quem, que eu não sei nem dizer, falou, moça, teu lugar não é aqui não. Você está no lugar errado. Foi quando ela se converteu e foi para o lugar que tinha que estar. Né? Então, a gente tem que ir atrás da coisa certa, procurar, vamos bater cabeça, mas não vamos desistir. Não desista dos teus sonhos, não tem que desistir dos sonhos, não deu certo. Como é que foi o cara que assou a primeira carne? Provavelmente queimou. Não ficou bom. É não tentativa ficou bom. e erro, Como é que pode ser melhor? Ou não menos assim. Então, é tudo erros e acertos. Claro que hoje, com as escolas, com a internet que eu te falei, você pode adiantar passos, mas tem que treinar, tem que fazer, você tem que fazer as coisas com o olho fechado. Quando você vai cozinhar, quanto você põe de sal? Nas receitas italianas tem QB, quanto basta. Quanto que é quanto basta? Quanto basta. A gente fala, né, um toque, um pizzico de sal, que dá um pouquinho. É a mão. Isso, o tempo vai te dar isso. E é engraçado, né? É insistência e persistência. Quanto mais se faz, mais se aprende. Sem dúvida, e mais se ganha de experiência nisso. A repetição faz que você vá chegando próximo à perfeição. Mas é a repetição. É a repetição. E, Ravioli, eu imagino que você deva voltar muito cansado de um evento, do seu restaurante. Eu tenho outra dica para o pessoal que está cansado, para o pessoal de casa. Então, o pessoal que está buscando comprar, vender ou alugar um imóvel, vocês estão em busca de Pantera Imóveis, a melhor e mais tradicional imobiliária aqui do Grande ABC, para você fazer negócio com eles. Então, pega essa dica. Pantera Imóveis, instinto que faz história.
Depois dessa dica maravilhosa da Pantera Imóveis, você não tem mais o porquê não querer comprar, alugar ou vender um empreendimento seu na imobiliária mais tradicional aqui do Grande ABC. Então, eles estão esperando por lá. Acesse o Instagram deles e o site, que eu tenho certeza que você vai adorar. Ravioli, voltando um pouquinho aqui, eu tenho uma dúvida empreendedora. O que você acha que mais te diferencia dos outros chefs no quesito empreendedorismo para o seu restaurante dar certo, para realmente os seus eventos serem um dos melhores, se não o melhor? Porque é uma diferença muito grande quando você pega aqueles chefs de Instagram que eles fazem uma receita malemar boa, só que é a paixão. Você vê nos olhos do cozinheiro, do chefe, que ele não tá ali, ele tá por like, ele quer a visualização, ele quer realmente a fama, ele não tá ali porque gosta. E hoje, cuiar, então, ninguém faz mais nada. Quer dizer, piorou, eu acho. Piorou mais. Mas, claro que a dedicação, hoje em dia, você quer montar um negócio, qual é que seja, porque antigamente a gente pensava assim, feeling, né? Não, um negocinho, acho que é aqui. Hoje não é, hoje você tem métodos para saber se ali é bom, se tem mercado, se tem isso, né, aquilo. Isso é muito importante, o feeling. Não é o feeling, pô. Muita gente já estudou e demonstrou para você passar por cima dessa coisa. Quer dizer, você tem que ir atrás, sabe? Vou abrir num lugar alternativo. A chance de risco é muito grande de não dar certo. E as pessoas muitas vezes não contam risco, né? Eu acho que é algo imprescindível para realmente dar certo. Você montar um restaurante hoje, aquele que a gente costuma ir, que vai, enfim, que nos permite ir, é 3, 4 milhões, cara. Não é um dinheiro que dá para se perder assim. Não, e para voltar com ele, retornar com ele, e para sustentar, é que nem uma equipe de Fórmula 1, você tem que ter bons mecânicos, pilotos que se imagina que possam, em algum momento, ser de ponta. Então, se você não tiver essa visão, sabe, é difícil. Porque, como eu falei no começo, aviação, hotelaria e restauração, ela é muito cara. Você vai comprar uma panela, custa caro, vai comprar um fogão, custa caro, as instalações, elas são caras, quer dizer, dentro da sua proporção, né? E que você quer atender um público e você quer que esse público venha. Não é que tem que ser caro o seu restaurante, mas ele tem que ser bom. Ele tem que entregar dentro da simplicidade o melhor. A pergunta que eu falei outra hora para você. Por que esse cara vai voltar? Ele vai comer esse parmegiana com essa batata frita. Esses caras você pega na internet, fazem um sucesso, porque eles estão 40, 50 anos fazendo tudo com o melhor carinho. Então, fidelizaram uma pá de gente, porque São Paulo é enorme, cara. São Paulo é 20 milhões de pessoas, pô. Tem que comer todo dia. Né? Não tem jeito. Então, se você foca, né? E não é, eu vou fazer aqui, que nem eu tenho amigos, eu tenho aquilo, porque eu junto aqui. Não funciona assim. Já vai dar errado no começo, né? Se você começa errado, não vai perdurar. E a pessoa fala, não, tem um pai rico, ou tem um investidor, mas investidor não é que é a pior coisa. O investidor, a palavra diz, eu vou investir porque eu quero receber. O investidor não é bobo, né? De investir 3, 4 milhões. Não vai te dar 3, 4 milhões porque à toa. Tá sobrando. Obviamente o dinheiro sobra para ele, que outra conversa não tem a ver comigo. Mas ele vai investir em você, ele quer saber o retorno disso. Então, eu tenho algumas pessoas que eu faço a consultoria, então as pessoas querem milagre. Eu falei, milagre vai na igreja, pede, ajoelha à noite, pede, mas pede com vontade, hein? Não pede assim, sem mais nem menos. Pede, mostra que você precisa, porque senão não vai ter. Então, você quer uma coisa boa? Elas custam. Não é que custam caro, elas custam o que tem que custar. É o preço. É o preço. Se custa caro ou não, eu não sei o que é caro para você. Não tem aquela pergunta, você tem 1 milhão para me emprestar? Você tem 1 milhão aí para te emprestar agora? Vou falar que tá difícil agora, viu? Obrigado, eu agradeço. Você respondeu. Então, perguntar isso, responder é cortesia. Você não precisa ficar bravo. Pô, você tá louco, me pediu 1 milhão. Eu te fiz 1 milhão. Você tem para me emprestar? Você pode? A conversa pode ser, mas por que você queria? Pera um pouquinho. Opa, então pode ser que tenha jogo. Né? Agora eu vou jogar a pergunta para você. Você tá com 1 milhão aí para me emprestar, Ravioli? Agora, nesse momento, não. Mas... tá difícil, né? Tá meio complicado. Não tá fácil. Não tá fácil. Eu não posso reclamar, porque Deus tem que me ajudar. As pessoas que eu estou em volta têm sido muito parceiro. Eu tenho uma mulher, já casei várias vezes. Não que eu ache bárbaro ter isso. Mas o que eu vou fazer? Me defenestraram, né? Então, pé na estrada. Fazer o quê? Eu toco o barco, né? Aí eu, Penuto, fui casar na Itália, casei na Itália. Dário Cecchini veio no meu casamento, veio cozinhar. Por quê? Porque fez amigo. Não é porque eu paguei, porque eu não paguei nada.
Porque você faz amigos, os amigos querem estar com você. Os amigos de verdade querem dividir com você, gostam de estar com você. Então hoje eu estou com a Carmen, que eu acabei de falar no nome do restaurante, né, da Carmen, que é minha mulher, que é uma parceira, que é uma puta amiga, que entende as coisas. É, né? realmente uma amiga, uma parceira. Parceiraça. E a gente vive como pode com o que tem, está feliz da vida, sabe? E as coisas se resolvem. Nada como um dia após o outro, porque o tempo da gente, como você ainda tem muitos anos ainda pela frente, é saber como eu vou levar esse tempo. Como é que eu vou conseguir levar esse tempo? No quê? No meu negócio, depois do meu casamento, depois com meus filhos, né? Eu tive uma conversa com seu pai, não conhecia seu pai, e é uma pessoa, me parece muito querida, porque ele se faz querido. Automaticamente deu uma match, liga. né? Uma ligação. Cara, ele me emocionou no carro, eu fiquei emocionado no carro, pô. Não é que eu me emociono fácil, mas eu me emociono com as coisas que de fato me emocionam, né? E é uma pessoa, ele é bem mais jovem que eu, super focado, ele sabe que tem o amor que ele tem pela família e a dedicação. Isso cara, isso quem ímpar. dera todos os pais fossem assim, todos os filhos pudessem receber uma coisa assim do pai, como eu percebi do seu, né? Fazendo propaganda do seu pai. Uma coisa boa. Ó, papai e mamãe, eu sei que vocês estão me assistindo aí de casa, ó. Um beijo, amo vocês. Ó, eles são meus telespectadores número 1, viu? Não é? Não perdem um programa. Reprise, assiste o ao vivo, o inédito, eles estão em Então, a mãe também acabei de conhecer agora. Aliás, ela guia muito bem, que ela consegue dar ré naquele carrão, naquela garagem que eu já tinha batido em todos, né? Vou falar, Ravioli, eu aprendi quando eu tava tirando minha carta, depois que eu tirei minha carta, aprendi com o carro do meu pai. Ravioli, o carro do meu pai é grande, né? É grande. O meu é pequenininho. E na Paulista, pra ir pra faculdade com o carro dele. Você tá doido? Rapaz, você precisa tomar coragem, cuidado, hein? uma atenção, coragem, porque, ó, é gente te fechando, gente te cortando, mas até mas agora tá dando certo. Você tem seguradora no seu programa? Seguradora ainda não, sabia que eu tô precisando? Mas, ó, dica pro pessoal de casa, o pessoal de casa, eles não podem sair desse programa sem comprar uma BMW na Agulhas Negras, sem blindar na RB, comemora lá no Parrilla Del Carmen, e depois compra um apartamento ou aluga na Pantera Imóveis. Fechou, tá fechado o lote, cara. Não tem dica melhor. E, Ravioli, vou pedir pro pessoal da produção colocar o Instagram dele na tela, para você aí de casa que ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre o chefe, vale a pena seguir Roberto Ravioli nas redes sociais, ele que é ímpar, e eu adorei esse bate-papo. E pra gente se encaminhar pro final, gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa, pro pessoal tanto que sonha em seguir essa carreira da cozinha, virar um futuro chefe. E para o pessoal que está nos assistindo aí, tá ligadinho aqui no canal ABC no programa do Gusto. Olha, se a gente vai falar para o pessoal que está ligado, quer fazer a gastronomia, essa palavra eu acho muito, enfim, quer mexer com cozinha, quer fazer da cozinha o teu negócio, estude. Quando eu falo estudo, não é que você tem que se matricular agora numa faculdade. Estude, você tem o seu celular, fica vendo tanta bobagem no teu celular, você descobre receitas, chefes, dicas, o que fazer, está na tua mão. Está na tua mão. Em vez de você ficar, quando você deita na cama lá no celular, vendo joguinho, vendo porcaria, que é porcaria mesmo, porque não te vai trazer nada. Então, se você quer se dedicar, você vai encontrar tudo. Canetinha, lápis, vai anotando, que legal, vou fazer teste, erros e acertos, faça a receita, compre, fala, pai, mãe, me ajuda aqui, compra aquela carne, não precisa comprar o filé mignon ou o wagyu, aquelas carnes bilionárias, porque você com nada, você faz muito, com nada você faz muito. E aí está o segredo, e as pessoas procuram isso, da simplicidade, fazer as coisas vingarem. Você deve fazer isso. Então, estude, olha, seja curioso, pesquise, ofereça. Faça um pão, coisa mais linda que fazer um pão. Faça o pão e ofereça. Peça para tua avó, para tua irmã, para tua namorada, para o teu amigo da escola, o pessoal que você vai jogar bola. Faz uns sanduichinhos, sabe? De perninha, uma carninha louca, leva um dia lá. Aí esse cara, o pessoal de repente fala, pô, esse cara é bacana, hein? Esse cara aqui, acho que eu vou chamar ele para fazer um sanduíche aqui lá no nosso jogo, lá de futebol, lá na vila. Então as coisas nascem onde você menos espera. Tá bom, meu irmão? Beijo. Dica de ouro aí, hein, pessoal de casa? Então, hoje o programa do Gusta foi com o chefe Roberto Ravioli. Mais uma vez, que honra poder entrevistá-lo nos estúdios do Canal ABC. Sempre tive essa vontade, entrevistei o chefe Guto, converso muito com o chefe Hugo, e sempre citei para eles, me ajuda a trazer o Ravioli, me ajuda aí. Hoje tive esse sonho realizado, então, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra para mim. Eu vim por tua causa, velho. Obrigado. Exatamente pelo nosso primeiro contato. Foi um sim,
depois você insistiu educadamente, eu tive que, enfim, por uma questão lá de casa, o cachorro, você muito educadamente, gentilmente entendeu, se pôs à disposição com datas, então isso tudo traz por quê? Porque você plantou, porque você demonstrou esse carinho, você demonstrou esse interesse, essa tua vontade de abrir esse espaço que seguramente dá frutos. É para nós isso. Plantar né? e colher, né, Ravioli? Sem dúvida, sempre. Então, muito obrigado você aí de casa, meu telespectador, minha telespectadora, que ficou até aqui no programa do Gusta. Agora você vai continuar a programação normal do canal ABC. Te espero na próxima, muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu! Muito obrigado.